Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa graça salvadora que tem nos alcançado. Obrigado pela liberdade que temos de estar nesse lugar, de levantar nossas mãos, de consagrar a nossa vida, nossa casa, nossa família. Sim, Senhor, a você que é o autor da nossa vida, você que é o mantenedor da nossa vida, Pai, muito obrigado por teu cuidado amoroso que tem nos alcançado. Teu Espírito tem liberdade em nós e nesse lugar, para a tua glória e louvor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Queria que você pudesse sentar, ficar à vontade. Obrigado, grupo de louvor. Aleluia. 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 Você pode falar para a pessoa que está ao seu lado, ou na frente ou atrás, diz: que bom que você está aqui. Que bom podermos estar na casa do Senhor, né? Nós podemos dizer dessa forma, né? Onde todos os crentes estão reunidos, né? A palavra diz que o salmista falou, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém? Então isso deve ser um motivo de alegria do seu coração, deve te entusiasmar isso, né? Deve te mover, né? Verdadeiramente com alegria, porque é um lugar onde o Espírito de Deus tem liberdade, né? Existem ambientes que verdadeiramente não nos compete estar naquele lugar, porque a influência dele não é boa. Mas, querido, nós estamos num ambiente onde o Espírito tem liberdade. Amém, irmãos? E podemos levantar nossas mãos, expressar toda a nossa gratidão pelo cuidado de Deus, pelo amor, e verdadeiramente ser livres. Amém? Aqui você não precisa ter nenhuma máscara, porque Deus já te conhece por dentro. Então é melhor você ser autêntico, verdadeiro, transparente, né? E livre na presença do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Deus, Ele nunca vai tentar marionetar você. Ele nunca vai tentar barganhar contigo, dizer: olha, se você for um crente bonzinho, vier à igreja todo domingo, eu vou te abençoar. Não, queridos, Ele já tem te abençoado. Agora o que Ele aguarda é uma resposta do teu coração. Amém, irmãos? Às vezes nós não respondemos na medida que o nosso Deus é digno. Mas, amados, Ele espera, Ele crê, Ele confia, Ele investe em cada um de nós, amados, para que na nossa vida possamos dar a resposta certa, demonstrando realmente e vivendo como pessoas que são amadas. Aleluia! Diga assim: eu sou amado. Nós somos amados pelo Senhor, e por causa desse amor nós devemos dar a resposta certa. Aleluia. Eu quero ir em 1 João com você. Aleluia. Primeira carta ou epístola, né? De João, no capítulo 3. Aleluia. Versículo 1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus?
Veja a expressão que o discípulo amado, né? João é chamado do discípulo amado, aquele que estava sempre junto com Jesus, aquele que no dia da ceia, né? Encostou, né? A sua cabeça, né? Em Jesus, e ele é chamado discípulo amado, e ele dá esse destaque quando ele diz: vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, parando um pouco, né? Essa filiação, imagina, João está dizendo, veja que amor é esse, ao ponto dele, eu vou colocar em uma palavra minha, não se envergonhar de mim e de você, de nós podermos ser chamados filho dele. Aleluia! E aí, amados, não apenas ele diz que esse grande amor se revela ao ponto de sermos chamados, mas as escrituras afirmam, diz assim, mas de fato, aleluia, diga comigo, é um fato. Ele diz, e de fato, somos filhos de Deus. Aleluia, diga assim, eu sou filho de Deus. Aleluia, então você nasceu dele. Aleluia, tem uma semente de Deus plantada na sua vida, no seu coração, no seu DNA, na tua essência, no teu espírito. Aleluia, é o fôlego de vida divino que habita dentro de você. Aleluia, quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. Aleluia, então ele veio trazer algo, amados, que nós não tínhamos, que não estava presente em nós. Ele disse que veio trazer a vida, e que vida é essa? Porque a vida humana, natural, né? A vida bios, nós já tínhamos, nós já estávamos, né? Biologicamente vivos, mas estávamos espiritualmente mortos. E por que estávamos nessa condição de estarmos mortos espiritualmente? Porque o pecado nos dominava. Todas os desejos e as concupiscências da nossa carne prevaleciam. Nós mesmo que quiséssemos, nós não nos livrávamos de certas coisas, de certas inclinações, de certas tendências. Talvez existam pessoas aqui que o normal para elas era mentirem e falar palavrão. Era normal para elas. Enganar uma pessoa era fácil. Por quê? Fazia parte da natureza dela, de uma natureza caída, de uma natureza morta, de uma natureza de pecado. Todos nós estávamos nessa condição. Estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas graças a Deus, por sua tão grande salvação que nos alcançou, amados. Efésios capítulo 2, eu vou deixar essa parte de João marcado, mas vou em Efésios com você. No capítulo 2, Paulo escrevendo a essa igreja e mostrando essa condição que todos nós estávamos. Efésios capítulo 2, e eu quero ler a partir do versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida. Aleluia! Diga assim, Deus me deu vida. Então, nós estávamos sim mortos, como diz aqui, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos espiritualmente mortos, separados de Deus, distantes do Senhor, alheio às alianças, sem conhecer a Deus. Nós estávamos vivendo a nossa vida como quem diz, eu não estou nem aí. Se é que Deus existe, eu quero é fazer a minha vontade. Nós estamos vivendo dessa forma, amados. E a Bíblia diz que Ele nos deu vida. Aleluia. Quantos aqui nasceram de novo?
Diga assim: eu nasci de novo. Mas não podemos esquecer, amados, que andávamos sim nesse estilo de vida de pecado, distante do Senhor. Por quê, pastor? Para que nós possamos valorizar a condição que agora temos. Para que você não faça como um quadro que você coloca, amados, na parede da sua casa, que na primeira semana, toda vez que você passa por ele, vai dizer: que quadro lindo, maravilhoso, né? Mas depois de uma semana você nem olha mais para ele, porque se tornou como nada, como um acréscimo só. Na escada da minha casa tem várias fotos, em vários momentos da minha família, inclusive com a minha mãe que já faleceu, das minhas cunhadas, com o meu genro, e eu faço questão, querido, de não apenas passar por aquela escada, mas eu sempre olho. Aleluia! Eu sempre olho porque faz parte da minha vida, de momentos que eu vivi, de pessoas que eu amo e valorizo. Amém, irmãos? Eu não posso deixar esse meu relacionamento com Deus seja algo apenas, amados, do passado. Tem que estar vivo hoje. Aleluia. O seu relacionamento com Deus tem que estar, amados, fluindo, ter vida, ter sentido de existência hoje. Mas não se esqueça de onde Ele lhe tirou. Aleluia. Diga ao seu irmão: não se esqueça de onde Ele te tirou. De um lamaçal de pecado, de um lodo, mas firmou os nossos pés sobre uma rocha. Aleluia! Diga assim: eu estou firmado na rocha eterna, que é Jesus. Aleluia! E amados, você não pode fazer isso na sua força. Você não pode fazer isso de qualquer maneira, de qualquer jeito, ou levando, deixa a vida me levar, leva eu. Não, de jeito nenhum. Você agora tem que ter o controle. Aleluia! Porque você que estava morto e os pecados te dominavam, agora você é vivo, você tem vida, e o Espírito deve te guiar e orientar. Aleluia! O Espírito de Deus deve ser aquele que te orienta em toda decisão, em todo tempo. Ao acordar, ao deitar, você precisa estar consciente da presença do Espírito de Deus em você. Porque você só tem vida por causa do Espírito. Aleluia. Vou continuar lendo Efésios, no capítulo 2, diz assim, versículo 1: Ele vos deu. Veja só, mas é algo gratuito. Não foi você que pagou o preço para ter. Foi, amado, simplesmente o amor de Deus que te alcançou. Na sua própria justiça, assim como eu na minha própria justiça, jamais teria a própria vida de Deus. Nunca, jamais. Nenhum de nós, nenhum dos que já morreram, nenhum dos que vão nascer, nenhum dos que estão vivos hoje, por sua própria justiça, pode requerer para si mesmo a vida de Deus. Mas Ele nos deu gratuitamente essa vida. Aleluia! E devemos sim celebrar. E diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí ele dá esse panorama geral. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Sabe, amados, existe realmente um curso, né? Como assim está descrito nesse mundo. Existe um caminho que esse mundo está percorrendo. Eu não assisto TV aberta já faz muito tempo, mas às vezes eu vejo algumas notícias que algumas pessoas tiram, alguns recortes de algumas novelas, né? Eu agora recordei do apóstolo Bud, né? Ele, amados, quando chegou no Brasil, ele não sabia falar português de maneira alguma, mas ele foi um homem esforçado para aprender.
ele escrevia, tinha um caderninho, né? Ele escrevia, tinha aula de português, e ele ficava assistindo televisão para entender. E diz que ele começou a assistir a televisão e assistia novelas. E depois que ele começou a compreender o português, amados, ele vinha para o púlpito e dizia: ei, novela não é de Deus. Crente não assiste novela. Porque ele começou a compreender: ei, essa linguagem é mundana, ela é maligna. Ela é um estímulo, amados, a um curso de uma vida em pecado. Amados, se naquele tempo atrás, 30, 40 anos atrás, uma novela já estimulava o adultério, quem lembra disso? Eu lembro. Então, e as pessoas ficavam na expectativa que a traição ocorresse. Porque aquele homem era tão ruim, tão ingrato, não valorizava a sua mulher. Aí ficava todo mundo torcendo para que a mulher traísse aquele homem com aquele galã, né? Com aquele bem chique, bem arrumado. Aí todo mundo ficava na expectativa, porque manipulava o sentimento das pessoas. Mas, amados, acabava o princípio, ele sendo colocado para baixo. Não importava o princípio, importava ser feliz, né? Então, eu mereço ser feliz. A que preço? A preço de pecado. A preço, amados, de contrariar os princípios da palavra de Deus. Mas era isso que estimulava. Mas voltando a esses recortes, hoje em dia na TV aberta parece que mulheres e mulheres estão se beijando, homens e homens, e coisas absurdas, biblicamente, amados, contrária a algo que é sadio, que é são, que é puro, que é louvável, que é santo, que agrada a Deus. E as pessoas estão se expondo. Agora eu falo como Bud, né? Ei, crente não assiste novela, nem mexicana, nem brasileira, irmão. Está num saco só, irmão. Mas as pessoas, mas tem lindinho, tão bonitinho, mas aí já se sente íntimo com aquele ator, com aquela atriz, né? Não conhece nem que tu é, irmão. Tu é quem na fila do pão, né? Nem te conhece, irmão. Tem intimidade com Deus, com a palavra, com o Espírito, com a verdade, amados. Porque o curso desse mundo vai te levar distante de Deus, amados. É para lá que você quer ir? Então, amados, não fique nesse curso. Aleluia, não entre por esse caminho. A palavra, amados, continua dizendo: nos quais andávamos outrora, seguindo o curso desse mundo. E aí ele tem aí a revelação, porque o mundo age dessa forma. Aleluia, pode colocar aí o versículo para que todos vejam, 2:2, Efésios. Vou ler mais uma vez. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aleluia! Não esteja no lugar de um filho desobediente. Aleluia, porque não é só a sua vontade, o seu querer, a sua carnalidade também, não é só nesse nível, existe um espírito que opera na vida dessas pessoas. Oi, vocês estão aqui? Não é só a vontade das pessoas, elas são livres para decidir o que querem, o que querem fazer, elas são livres, certo? Nesse sentido, amados, de escolha, mas elas não sabem muitas vezes que existe uma influência por trás. Oi, você está aqui? Eu sou livre, eu posso ver pornografia, eu sou livre, posso mandar nudes, eu sou livre, eu posso namorar com 2 pessoas, né? Você nesse sentido, amados, das pessoas poderem escolher aquilo que fazem, é verdade. Agora, quem sabe que você está sendo manipulado por um espírito da desobediência, pelo espírito que agora opera nesse mundo?
Não diz que ele operou, diz que ele está operando. Aleluia. Vou ler mais uma vez, né? Diz assim: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua. Aleluia. Discerna as coisas espirituais. Porque, amados, o mundo espiritual, ele é real. E uma das manipulações desse espírito é um espírito de engano. É o que mais opera, mas no mundo hoje em dia. O espírito do engano. É porque as pessoas se acham com direito de tudo, mas com dever de nada. Elas querem todas as regalias, mas não querem subjugar a sua carne, fazer a escolha segundo a palavra. Elas querem ser livres no sentido, mas de libertinagem. Falam em liberdade, mas quando se fala sobre uma verdade firmada, estabelecida, provada, de geração após geração, elas resistem. Porque hoje vocês sabem como a sociedade lá fora, esse espírito que agora opera, estão querendo destruir a família abertamente. Antes era algo feito às ocultas, mas hoje não, está escancarado. Família, não, família pode ser de qualquer forma. Né? Não, esse modelo de patriarcado não existe mais. Então, desconstruir, amados, aquilo que Deus estabeleceu, usando subterfúgios e debaixo de uma influência mundana. E os jovens nas escolas estão achando normais, meninas com meninos, meninos com meninos. Não é só a escolha dele. Não, é uma influência que existe por trás. É algo maligno, satânico. Ah, professor, pastor, o senhor pode dizer isso? Eu posso falar porque é a palavra. É um espírito que agora atua e você precisa discernir. Você que é pai, você precisa estar, amados, verdadeiramente sóbrio, vigilante, a bem da prole que Deus tem te confiado. Porque a influência é grande lá fora. E nós devemos estar alertas debaixo de todas essas coisas. Aleluia. E diz o versículo 3: entre os quais também todos nós andávamos outrora. Aleluia. Então é bom, amados, quando nós recordamos de onde saímos, valorizamos a condição de nova criatura, de nascido de novo. Oi. Não vamos, amados, estar como legalistas, crentãos, vamos dizer, né? Como pessoas que parece que nunca falham, nunca erram, que não têm fraqueza. Não é isso, mas nós não nos entregamos mais ao pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós discernimos as influências que estão por trás. Porque não estamos mais mortos. Porque o morto é insensível. O morto não sente nada. O morto não tem fome de Deus. Mas hoje, vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, nós temos fome de Deus. Queremos conhecê-lo. Mas Ele nos dá sabedoria também para discernir. Aleluia. Que ambientes nós devemos permanecer? Que amizades nós devemos manter? Ou que vínculos devem ser rompidos? Aleluia. Porque, amados, uma vida com Deus é uma vida de liberdade. É uma vida cheia de paz. É uma vida cheia de alegria. Não é uma vida pesada. Não é uma vida enfadante. Não é uma vida cansativa. Pelo contrário, ele diz: ei, por lábios gaguejantes e línguas estranhas, dará descanso ao seu povo. Dai descanso ao cansado.
diz o profeta Isaías. Aleluia. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias. Aleluia. Então nós somos renovados nele. Mas, amados, o pecado é um fardo pesado, que as pessoas, amados, elas ficam insensíveis espiritualmente. Elas não discernem situações que muitas vezes o diabo está preparando, atraindo, para tentar prender essas pessoas. Mas nós estávamos lá, nós não estamos mais. Aleluia. Diga assim: eu não estou debaixo da influência desse mundo. Aleluia. Diga: o Espírito de Deus tem liberdade na minha vida. Aleluia. Sabe que quando você abre a sua boca e você expressa isso, né? Você está dizendo: Espírito Santo, você sim, você pode agir, você pode operar o seu querer em minha vida, através de mim. Aleluia. Aleluia. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, diz, segundo as inclinações da nossa carne. E a carne tem uma inclinação? Tem, amados. Uma inclinação para o mal, uma inclinação para o mundo, inclinação para o pecado. Há uma inclinação para aquilo que não vai trazer edificação para a sua vida. Aleluia. Você tem que estar muito bem decidido dentro do seu coração. Você deve dominar a sua carne. Aleluia. Eu devo dominar a minha carne. Todos nós, amados, podemos desenvolver o fruto do Espírito. Domínio próprio. Todos nós podemos. Não existe, amados, mesmo que algumas pessoas às vezes falem, existe um problema hormonal, existe isso aqui, existe isso aquilo ali, é uma situação, mas o domínio próprio está acima de todo hormônio. É algo espiritual que supera. E um homem e uma mulher decidida, convicta, amados, nada vai te parar. Nada vai te impedir de correr a carreira que Deus tem para a sua vida. Essa inclinação da carne você vai trazer para o prumo. Aleluia. Diga ao seu irmão aí: ei, não ande de qualquer jeito. Aleluia. Eu sei que às vezes falar assim, né? Um homem para a mulher, se for esposa casada, para dizer: olha, Deus está falando contigo, né? Não, está falando com você individualmente. Receba a palavra você. Pare de ser crente pá. Crente pá? É. Quem conhece uma pá? Pode ser uma pá de lixo mesmo. Uma pá, né? Porque o que é que acontece? A pá pega e joga para outro canto, né? O crente pá é assim, né? Vem a verdade, ele joga para outro. Não é para tu. É para tu. Não, é para você mesmo. Então não seja crente pá. Seja crente esponja. Absolve. No rema você já sabe, né? Que você deve estar cheio da palavra, como se fosse uma esponja mesmo. Porque quando as pressões vierem, o diabo vier contra você, o que vai sair de você é palavra. Você está cheio de palavra. Agora, se você estiver seco, aí dá ruim para tu, viu? Porque você vai ser amassado, né? Pressionado. Mas se você estiver cheio da palavra, ele vai correr a léguas dessa verdade. Porque as escrituras dizem: submetei-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia.
Porque, Lúcio, tem crente que acha que o diabo está atrás deles o tempo todo. Né? Eles ficam com medo do diabo, com medo do diabo. Mas a palavra diz que o diabo deve ter medo de você. O diabo é que deve fugir de você. Não é você fugir dele não, irmão. Porque o maior já habita em você. A vitória já é sua pelo sangue de Jesus e por aquilo que você testemunha. Aleluia. Por isso que é uma carreira com alegria. Aleluia. E ele diz, nos quais andávamos todos nós, segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Sabe que, amados, toda vontade da carne e dos seus pensamentos, você precisa submetê-la à palavra. Amém, irmãos? Aleluia. Diga comigo, a vontade da minha carne e dos meus pensamentos, eu devo submeter à palavra. Existe uma vontade. Teus pensamentos vão, te propor, muitas vezes, um caminho. A sua carne vai ter um desejo contínuo por algo. E a carne é insaciável. A carne precisa de limites. A carne é como uma criança. Você precisa colocar limites nela. Oi, mas ela tem uma vontade. Meu neto abençoado hoje, Caio, estava lá, Levi, conosco. E hoje, ele lá na minha sala, tem um recipiente, né, que está cheio de bombom lá. Aí ele pegou pegou dois, que outro, ele estava perto do almoço. Ele disse, epa, para! Tive que colocar limite, porque senão ele encher a barriga, né, de bombons. Daqui a pouco não ia almoçar. Oi. Mas a criança, ela não se impõe limite, mas um adulto de responsabilidade tem que impor. Oi. Você é um adulto de responsabilidade? Imponha limite para a sua carne. Não haja como uma criança, fazendo a sua vontade de qualquer jeito, sem nenhum tipo de limite. Aleluia. Porque existe uma vontade da carne e uma vontade dos pensamentos. E aí quando Paulo diz assim, e éramos por natureza, diga comigo, natureza. Eita, natureza, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então a nossa natureza não é apenas, amados, nosso pensamento. Não, é a carne, né? Mas pastor, você sabe, a Bíblia está escrita, a carne é fraca, não é? Por isso que eu cedo, porque a carne é fraca. Eu dizia, irmão, não justifica os teus erros. Não te entregas a essa influência maligna e ainda quer culpar a carne como não fosse sua, como se você não tivesse responsabilidade sobre ela. Mas como já foi dito, graças a Deus que a carne é fraca. Imagina se ela fosse forte, porque fraca já te domina, e se fosse forte? Eita, devagar aí, pastor. Aleluia. Então ainda bem que Deus a fez nesse sentido fraca, né? Aleluia. Mas quando estamos devidamente alimentados no Espírito, essa carne que é fraca vai ser dominada. Aleluia. Muitas vezes as pessoas preferem ficar num estágio de imaturidade espiritual para justificar suas carnalidades. Eita, pegou pesado agora, hein?
Elas preferem não conhecer mais profundamente a Deus, nem viver uma vida consagrada, porque elas sabem que isso requer um compromisso, uma decisão de coração, e elas querem muitas vezes viver relaxadamente, viver uma vida espiritual relaxada, de qualquer maneira. Quando quer, vai. Quando não quer, não vai. Não tem compromisso com o Senhor. Não existe responsabilidade com a visão do coração de Deus. E são crentes carnais. Mas, amados, eu estou para despertá-lo essa noite pelo Espírito. Que você era influenciado por um Espírito que agora atua no mundo. Mas você agora é influenciado, vamos assim dizer, guiado pelo Espírito de Deus. É uma dimensão muito mais elevada. Não queira fazer apenas a vontade da carne e dos seus pensamentos. Faça aquilo que é certo segundo Deus. Aleluia. Oh, glória. Semana passada, eu me lembrei agora que eu estou falando, né? É uma coisa às vezes simples, mas, amados, o nosso caráter, né, deve ser demonstrado em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação. Eu estava no mercado e a mulher passou uma maçã e ela botou como maçã nacional. Eu olhei, eu disse: ei, não é nacional, essa é importada. Aí ela teve que chamar uma pessoa para mudar, para botar realmente o que era. Né? Custou para mim até, vamos dizer assim, esperar mais um tempinho, mas é melhor fazer o certo. Oi, do que você dizer: eita, é mesmo, levou uma vantagem agora, é mesmo. Comprei uma importada pagando pelo nacional, ó. Não, querido. Tem integridade. Aleluia. Tenha caráter. Um caráter cristão. Não queira defraudar ninguém. Aqui mesmo Paulo disse que aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não roube mais. Antes trabalhe, para que possa acudir ao necessitado. Então é uma mudança, amados, de natureza. Aleluia. Éramos por natureza. Então a nossa natureza estava, amados, perdida, presa ao pecado, ao engano. Mas o versículo 4 ele diz: mas Deus, aleluia, partindo dele, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, aleluia, e estando nós mortos, diz mais uma vez, nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia, diga: Deus me deu vida juntamente com Cristo. Como assim? Talvez você diga: mas como é que ele me deu vida juntamente com Cristo? Sabe, amados, quando Cristo ele veio aqui na terra e viveu nesse mundo, ele viveu para ser exemplo, mas ele viveu para se identificar conosco. Houve uma identificação. Ele se tornou um homem. Ele se humilhou, assumindo a natureza humana para se identificar conosco. Ele, na cruz, se tornou o nosso pecado. Ele, para pagar o preço da nossa carnalidade, vamos assim dizer, pagando o preço da influência que nós estávamos debaixo dela e fazendo as coisas segundo a nossa carne, para que isso fosse pague um preço, porque existe sim um salário para o pecado. Jesus se fez pecado por nós, e ele foi colocado então naquela cruz. Era a única maneira do pecado do homem ser pago, não existia outra.
Se existisse uma outra maneira, amados, Deus faria, mas não existia. Um homem tinha que assumir o pecado da humanidade. E essa pessoa, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E ele naquela cruz morreu por causa dos nossos pecados. E quando ele ressuscitou, nós recebemos vida juntamente com ele. Aleluia! É exatamente esse versículo que acabamos de ler, no versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com ele. Aleluia! Quando Deus ressuscitou a Jesus, nós estávamos sendo ressuscitados juntamente com ele. Aleluia! E a Bíblia diz: e juntamente com ele, versículo 6, nos ressuscitou. Então nós estávamos mortos, queridos, precisávamos de vida. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Então, espiritualmente, você não está debaixo da influência desse mundo. Você está debaixo da influência de Deus, do Espírito, assentado em Cristo, à direita de Deus. Por isso que João disse: vede com que grande amor o Pai nos tem amado, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Aleluia! Diga assim: de fato, nós somos filhos de Deus. Agora eu quero continuar em Efésios, no capítulo 2, no versículo 7. Diz: para mostrar nos séculos vindouros, aleluia, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Sabe, amados, que esse é um tempo que Deus está mostrando, demonstrando a esse mundo caído, através da sua igreja, através da sua vida, amados, essa suprema riqueza da sua graça. Porque as pessoas vão olhar para você, um homem e uma mulher totalmente mudadas, transformadas, não tendo a linguagem do mundo, não procedendo como o mundo procede, não debaixo, amados, da roda dos escarnecedores, mas tendo prazer na palavra do Senhor, sendo como essa árvore que tem as suas raízes que se aprofundam até as correntes das águas, que sempre vão frutificar. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: ela já não é a mesma. A vida dela mudou. Ela era totalmente devassa, boca suja, explosiva, ficava com 3, 4. Ah, é, pastor? O mundo é assim. Agora não. Ela é fiel, ela é honesta, trabalhadora, piedosa, ama a Deus, ama a palavra, faz o bem, cuida bem dos seus filhos. Então houve uma mudança de natureza, houve uma mudança nas atitudes. E agora, para demonstrar a suprema riqueza da sua graça para conosco, Ele vai mostrando, através de mim e de você. Agora, para um pouco para pensar. Será que as pessoas, olhando para você, elas conseguem ver essa graça de Deus operando? Ou ainda lhe veem como uma pessoa comum? Como uma pessoa mundana? Como uma pessoa que não se posiciona na verdade?
como uma pessoa que está debaixo da influência da manada. Já ouviu falar a influência da manada? Porque todos estão fazendo errado, então você acaba fazendo também, porque já que todos estão fazendo, então aquele pensamento, né, certo que você tinha a respeito de algo, ele é deturpado porque esse efeito te atrai, te engana e te domina. Mas você precisa lembrar que você foi ressuscitado juntamente com Ele. E está agora assentado à direita de Deus. Aleluia! E eu quero voltar para 1 João, no capítulo 3. Aleluia! Vede que grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. É certo, amados, que o mundo vai estranhar, olhando para as nossas vidas, olhando para as nossas decisões. Eles vão achar que nós estamos em que século nós estamos, né? De que mundo ele é, porque ele pensa dessa forma, porque ele age daquela maneira. Realmente o mundo não vai nos conhecer, porque nós não somos desse mundo. Aleluia, diga assim: eu não sou desse mundo. Nós apenas estamos desse mundo, mas não somos dele. Aleluia! Como diz a história, eu não sou daqui nem vou ficar. Aleluia! Aleluia! Estou de passagem. Agora, a marca, né? O selo que eu quero deixar nas pessoas é de um homem de Deus. Você é de uma mulher de Deus. As pessoas que você toca, as pessoas que você se relacione, elas possam ver em você, amados, o caráter de Deus. Aleluia. Você não faz isso para conquistar a salvação, porque você já tem a salvação nele, mas foi para as boas obras que Deus trouxe essa tão grande salvação à sua vida. Aleluia. Jesus, em João capítulo 17, ele fez uma oração, e eu quero também ir lá com você, João 17, aleluia, versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Aleluia, diga assim: Deus é santo. Oh, aleluia. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Oh, aleluia! Ei, sabe qual foi a oração e o desejo do coração de Jesus? Que você tenha alegria completa, plena nesse mundo. Aleluia! Tendo sido protegidos por Deus, guardados pelo Senhor, Ele diz para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Aleluia! Sabe o que é isso, amados? Consciência, plenitude de vida, razão de existência, comunhão com o Espírito. Aleluia! Você está no mundo, mas, amados, o mundo não está em você. Aleluia! Podemos ser como um barco, né? O problema não é a água que está fora. O problema é quando deixamos a água entrar dentro.
Então o problema não é você estar no mundo. O mundo não pode entrar em você. Porque se entrar, você afunda. Você perece. E Jesus disse para que o gozo dele, a alegria dele fosse completa em nós. Aleluia. E diz o versículo 14: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Veja, mas é a verdade. O mundo não nos conhece porque não conheceu a ele mesmo. O mundo vai nos odiar sim, porque vai achar que nós queremos ser um santarrão, queremos ser diferente das pessoas. Não, irmão, é porque a nossa natureza mudou. Aleluia. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Aleluia. Diga assim: eu não sou do mundo. Aleluia. E graças a Deus que ele orou, né? O versículo seguinte: não peço que os tire do mundo, porque se ele disser, tira aí todos os meus discípulos do mundo, a gente ia embora logo ligeiro, né? Não peço que os tire do mundo, mas sim que os guardem do mal. E ele afirma de novo no versículo 16: eles não são do mundo, como também eu não sou. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Eu também não sou. Aleluia! Voltando para João, 1 João capítulo 3, versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus. Diga mais uma vez: eu sou filho de Deus. E ainda, veja só, não é só isso, existe algo muito maior. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, na sua plenitude, claro. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Oh glória! Você tem essa expectativa de vê-lo? Como ele é? Que o teu corpo que te dominava será transformado em um corpo incorruptível, um corpo que não há dor, que não há limitação, que não haverá doença nele, que não estará sujeito à influência desse mundo de maneira alguma. E a palavra continua no versículo 3: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Aleluia! Então, amados, existe uma posição de justiça, existe, amados, uma santidade pelo Espírito de Deus. Agora existe um processo de santificação e um processo de purificação que está operando em nossas vidas. Aquele que é santo, se santifique mais. Aquele que é puro, se purifique mais. Aleluia! Porque servimos a um Deus santo. Não somos do mundo. Nossa natureza foi mudada. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança de vê-lo como ele é. Amém, irmãos? Você pode ficar em pé, por favor? Aleluia! Oh, te louvamos, Senhor, te adoramos, Deus santo, Deus puro, amado, exaltado, adorado, Pai de amor. Oh, não há outro. Oh, como nos amou.
de sermos chamados filhos de Deus. Oh, oh, oh. Aleluia. Adore ao Senhor. Nos deu vida, Ele nos deu vida. Aleluia! Ele nos deu vida. 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 Oh, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. A própria vida de Deus. Aleluia! Ele nos deu a sua própria vida, a sua própria natureza, para que não andemos nesse mundo debaixo de uma influência maligna. Pelo contrário, possamos estar debaixo da influência divina. Aleluia! Talvez exista alguém aqui que estava afastado dos caminhos do Senhor. Talvez exista alguém que queira entregar sua vida a Ele. Realmente não apenas de um lugar físico. Eu não frequentava a igreja evangélica, agora estou frequentando a igreja evangélica. Não se trata disso. Se trata de mudança de natureza. Se trata de nascer de novo, de você de fato ser filho de Deus, porque tua natureza é mudada, você ressuscita para uma nova vida. Se você está aqui e você não fez isso, não decidiu abertamente, não publicamente, melhor colocando, você não fez essa confissão pública, talvez você me pergunte, mas pastor, precisa fazer essa confissão pública? A minha primeira pergunta é: você está envergonhado de Deus? Você se envergonha dele? E a minha segunda colocação é a que Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então você precisa não ter vergonha, e você precisa também confessar o nome dele diante dos homens, porque assim Jesus também afirmou. Você está aqui e quer fazer essa confissão de Jesus como Senhor da sua vida, ou você estava afastado, desviado, e você quer voltar para os caminhos do Senhor? Só dá um sinal com a tua mão para que nós possamos estar orando e abençoando a sua vida. Tem alguém aqui que eu não conheça, mas Deus tem falado ao seu coração? Você tem vindo nesse lugar, tem escutado a palavra, mas hoje é o dia da tua decisão. Deus quer, amados, que essa tão grande salvação alcance a você, e através de você, amados, da sua casa, sua família serão alcançadas com esse poder e essa salvação. Aleluia! Tem alguém aqui que ainda não fez?
Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que não seja apenas palavras, mas seja de atitudes. Aleluia. Algum crente aqui ainda não é cheio com o Espírito Santo? Talvez você possa perguntar: ser cheio com o Espírito Santo não é quando eu nasci de novo? Você, quando nasceu de novo, você recebe o selo do Espírito Santo. Está escrito em Efésios capítulo 1: mas fostes selados com o Espírito Santo para o dia da vossa redenção. Sim, mas Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Ele estava falando de um revestimento de poder, que Lucas 24 descreve como revestimento de poder. E se você é um crente nascido de novo, mas ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, e está aqui e crê no batismo com o Espírito Santo, nós podemos orar juntamente com você, e você receba esse presente de Deus. Fique cheio do Espírito. Tem alguém aqui que deseja receber o batismo com o Espírito Santo e ainda não o recebeu? Alguém que está aqui no nosso meio com alguma enfermidade, quer uma oração para cura? Porque nós cremos em cura divina. Nós cremos que o Espírito de Deus ainda está manifestando o seu poder, libertando o cativo. E enfermidade, amados, é uma prisão, é um cativeiro. Se você está aqui e deseja receber a oração para ser curado, você pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Aleluia. Quem é cheio do Espírito Santo, diga assim: eu sou cheio do Espírito Santo. Quem é totalmente curado, diga assim: eu ando em saúde divina. Aleluia. Queria que você pudesse sentar, pastor João Vitor.